Há espaço para isso? Eu acho que deve haver cada vez mais espaço. Eu estava escutando o Nabil Bonduki falando um dia desse atrás, e ele põe alguns componentes para um bom plano, né? Ele tem o componente do dinheiro que falta, das empresas de construção civil, das instituições e da questão urbanística, né? Então nós andamos bem no que tange ao dinheiro, nós andamos bem ao que tange às empresas de construção civil. Fica aqui um desafio aos nossos arquitetos, aos nossos urbanistas, aos nossos profissionais técnicos que avaliem isso com técnica muito mais do que simplesmente com dogmas. Eu acho que nós temos o dogma, a ideologia é muito importante para dar as primeiras linhas das nossas políticas, mas no dia a dia a técnica deve ser privilegiada. Então eu deixo esse desafio a eles. E você sabe muito bem, Simão, que nós temos um plano diretor que depois de muitos anos foi aprovado em São Paulo, mérito de quem o aprovou em 2002, 2004, mas foi um plano falho, é um plano que enfrentou uma série de dificuldades para ser aprovado e as enfrentou com galhardia, conseguiu aprovar, mas trouxe um plano que traz elitização do uso de terrenos de São Paulo, ele traz dificuldade, periferização das populações, e nós temos apontado isso e trazido um debate para todos, para todo o espectro de arquitetos e urbanistas. Nós precisamos mudar o plano diretor de São Paulo. Não existe uma ideia formada do que ele deve ser, mas com certeza ele tem uma ocupação urbana muito melhor. E você falou muito bem. Então você pega, por exemplo, a Diagonal Sul de São Paulo, ali naquela região, Presidente Wilson, fábrica da Antártica, a fábrica ali da Ford, aqueles lugares que podem, ao longo do tempo, se transformar numa cidade dentro da cidade, onde a pessoa more perto do trabalho, perto do hospital, perto da escola, vá trabalhar de bicicleta. Com acesso de um metrô de superfície, por exemplo, sobre hoje os trilhos da ferrovia? Perfeito. Então eu acho que existe sim oportunidade, mas do jeito que está o plano diretor hoje, não permite. Para fazermos uma operação urbana, ou para fazermos uma intervenção dessas, existe uma série de obstáculos. Então, a cidade inteira, os urbanistas, os acadêmicos, os técnicos, os práticos, os amantes dessa cidade, que é a única coisa com a qual eu quero me qualificar em todos esses que eu falei até agora, eu sou um amante dessa cidade, apaixonado por São Paulo, nós temos que nos debruçar no plano sem maiores visões unilaterais. A única unilateralidade que a gente tem que ter é pelo amor à nossa cidade de São Paulo. Se fizermos isso, acho que nós vamos mudar esse plano diretor, que já foi um grande passo, mas que nós temos que modificá-lo agora com carinho, com técnica, e eu acho que sim, nós podemos sim transformar essa cidade numa cidade muito melhor, usando esses espaços urbanos, tendo uma ocupação urbana, Simão, que eu acho que vai ser muito melhor. A nossa cidade é muito bonita, uma cidade no meio de dois rios, é uma cidade à beira do mar, que tem um parque no meio, tem aí um parque da Serra do Mar no meio, mas ela está é uma cidade maravilhosa. Nós temos que trabalhar nessa cidade e fazer um plano diretor evoluindo desse que já foi feito, para alguma coisa que atenda a ocupação urbana de uma maneira mais definitiva. Mas só uma preocupação, né? Eu concordo com você que o plano, ele inclusive deixa espaço para ser modificado mesmo. Mas a preocupação que eu tenho e o medo que determinados setores com quem eu dialogo, os movimentos de moradia, é que nessa mudança as áreas de interesse social possam ser extinguidas e os pobres, aqueles trabalhadores, né, venham a ser expulsos das regiões centrais ou mais valorizadas. Então, eu acho que a gente tem que conciliar as duas coisas, ou seja, essa mudança, que eu sou apaixonado por esse projeto da Diagonal Sul, né? Aliás, com o rebaixamento dos trilhos, né, para você integrar os dois lados da cidade. Sim, hoje segregados, né? Você fazer projetos para os estudantes que estudam aqui no centro, nas faculdades, para eles não precisarem toda a noite se deslocar até a periferia. Nós podemos conciliar um amplo programa social com essa possibilidade de construção de moradias nessas regiões, né? Mas com a preocupação de democratizar o acesso a todos, né? Então, a única preocupação que eu levanto aqui. Eu acredito que sim. E eu acho o seguinte, nós não temos que fazer a cidade para o pobre ou para o rico, nós temos que fazer uma cidade para ser, no médio prazo, no longo prazo, uma grande classe média alta. Nós temos que trabalhar para uma cidade
Com certeza, hoje nós temos muita gente que carece de habitação. Então, se elas puderem morar no centro, nós temos que privilegiar no centro áreas, sim, tem as EIs, por exemplo, hoje no centro, que elas têm uma regulamentação ruim, mas elas devem melhorar até por causa do plano, que vem agora do plano Minha Casa Minha Vida, que traz o subsídio, ela permite que o centro da cidade seja ocupado, sim. Eu, pessoalmente, estou trabalhando em projetos de mercado para a população de mais baixa renda no centro de São Paulo. E acredito demais no centro de São Paulo para a população de mais baixa renda, mas de uma maneira integrada. Nós não podemos criar guetos para de isolar uma população de baixa renda, ela é de baixa renda. Hoje ela é de baixa renda, mas é responsabilidade nossa transformar essa população de baixa renda numa população de classe média, que é o que o presidente Lula está fazendo e que todos nós queremos. E outra coisa, o morador de rua, eu quero deixar bem claro a minha posição sobre o morador de rua. Acho que o morador de rua não é objetivo de cidade nenhuma. Se ele existe hoje na rua, é uma vergonha para nós. Nós precisamos propiciar para esse morador de rua uma moradia digna, que ele possa morar com o seu cachorro, possa morar com a sua família, possa morar com seus amigos, possa ter uma moradia digna e que ele deixe a rua sim. Nós não queremos ter morador de rua no longo prazo, nós queremos ter pessoas morando em moradias dignas, né? Porque a nossa cidade, ela merece isso. Tá? E isso não é medida higienista, como muita gente fala. Isso aí é simplesmente uma questão de bom senso. O morador de rua, nós queremos que ele tenha uma moradia digna, mas precisamos nos dedicar a isso. Não é fácil. Temos, como você falou, privilegiar principalmente essas regiões de maior acesso, onde tem infraestrutura, para colocar a pessoa mais pobre, o morador de rua, a classe média, todos juntos. Porque a segurança da cidade... é a boa convivência, né? Ela só vem com a convivência. O melhor guarda de rua é uma mulher passeando com o seu carrinho de bebê, em grupo, se possível. Que ninguém vai assaltar um grupo de mulher com carrinho de bebê. Essa é a melhor segurança que nós podemos ter. Eu tive a oportunidade de, no final do ano, tomar um café da tarde com o presidente Lula e as associações de catadores. Aqui no centro, o Lula faz isso todo ano. Projeto Boracéia? Não aqui no centro, mas ele cobrou dos ministros, do seu chefe de gabinete, Gilberto Carvalho, que estava lá, e falou: quero uma reunião para solucionar esse problema na direção que você aponta, ou seja, de permitir a dignidade dessas pessoas saírem da situação que elas se encontram. Né? Sim. O senhor fez uma declaração de amor a São Paulo aqui, o deputado da Visaica de Campinas, que é logo ali, né? Com trem-bala, muito mais próximo de São Paulo. Também é uma cidade muito bonita, Campinas. E tem muitos problemas de moradia e de habitação, né? Tem também, o prefeito lá entrou muito firme nesse programa. E sobre isso, aliás, que a gente acabou de comentar aqui agora, que são prédios, espaços que já estão integrados ao ambiente urbano e que muitas vezes estão abandonados, né? Lá em Campinas, o jornal fez agora um levantamento de diversos prédios que, por mais variadas razões, né, acabaram, se iniciou a construção, tá aqueles esqueletos construídos, alguns porque talvez não tiveram uma demanda adequada ou não conseguiu se financiar para isso, outros porque tiveram dificuldade com quem estava fazendo, mas são muitos prédios, né, e que acabam gerando nos locais que estão, além de ser uma coisa feia para a cidade, porque fica lá um esqueleto, né, acaba aí criando todo um problema social também, porque há uma ocupação daquilo, sem nenhuma qualidade para as pessoas que estão lá. Então a Prefeitura está colocando isso como uma prioridade, né, de retomar esses prédios, chamar os empresários, as empresas que são donas desses equipamentos, né, para que eles possam se integrar nesse plano, que eu acho que é uma medida interessante e positiva, né, porque acho que o desafio que tem hoje é isso, é construir essa quantidade de moradias, avançar nesse aspecto, mas ao mesmo tempo integrar uma boa qualidade de infraestrutura urbana, que com certeza vão precisar também de mais recursos para isso, né? Então eu só acho que permite tudo isso, né? O programa permite essa flexibilidade.